E agora a gente volta a falar da posse do presidente americano Joe Biden com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa. Embaixador, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde, obrigado pelo interesse de vocês. Bom, embaixador, eu queria, na verdade, começar perguntando fofocas. Queria saber dos bastidores de uma posse. O que o senhor pode compartilhar com a gente? Como acontece, quando acontece uma transição, como é que é o contato com os embaixadores, no geral? Há uma aproximação já, um diálogo do novo governo com os embaixadores de diversos países que estão ali? Como é que isso funciona? Bom, a minha experiência, eu estive em Washington com o embaixador durante a transmissão do Clinton para o Bush, né, o George Bush. E eu, durante a campanha, tomei algumas iniciativas, mandei um memorando para os dois candidatos, né, e a campanha do Bush respondeu, a campanha do Al Gore respondeu, e eu tinha algum contato com algumas pessoas, por acaso, que estavam em outras funções, fora do governo, né, porque mudou o governo lá de democrata, passou para republicano, e eu tive algum contato, já tinha algum contato com 2 ou 3 figuras que acabaram no gabinete do presidente George Bush. É normal que os embaixadores se movimentem, porque eles são convidados para as convenções partidárias. Eu participei da convenção republicana, da convenção democrata, então é normal esse diálogo sem nenhum compromisso, porque você não sabe quem vai ganhar, você fala com os 2 partidos e não trata também de grandes assuntos de substância, porque ainda não são governo, né? Então a gente dá a linha geral e propõe enfim, a ampliação da relação e tal, mas não se discute nada concretamente, porque ainda é uma campanha eleitoral. Uma vez alguém eleito, né, um deles eleito, tem um diálogo imediato? Tem, por exemplo, um momento de se reunir com embaixadores logo depois da posse? Tem algo nesse sentido? Ou isso cabe ao próprio embaixador de cada país tomar alguma iniciativa? O início do governo é muito política interna, não há contato do embaixador com o presidente. Em casos excepcionais, no caso da Inglaterra, no meu tempo, né, não sei, agora não sei com quem poderia, né, com o Biden é diferente, porque ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele foi vice-presidente, ele deve conhecer alguns dos embaixadores que estão lá. Mas no meu tempo, e em geral, o presidente não toma a iniciativa de conversar com ninguém. A gente conversa com o ministro do Ministério do Exterior, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Indústria e Comércio, é diferente. Com o presidente, normalmente não há nenhum contato, a menos que ele chame, né? E no caso dos Estados Unidos, toda a conversa mais importante é feita entre os presidentes, né? O Fernando Henrique, o Lula telefonavam, falavam com os presidentes. Eu tomava conhecimento, ajudava a fazer os telefonemas e tal. Mas os embaixadores normalmente não se dirigem aos presidentes, né? Eles se dirigem ao ministro do exterior, normalmente. Embaixador, acho que a gente já tocou nesse assunto, né, em outras conversas com o senhor, inclusive, aqui na programação da Band News FM, mas agora com o novo presidente dos Estados Unidos. A gente já pode chamar Joe Biden de presidente dos Estados Unidos. Como é que o senhor imagina esse ano em termos de relação dos Estados Unidos com o Brasil? Olha, uma coisa é o relacionamento entre os presidentes, né? O presidente Bolsonaro dizia que tinha um grande contato com o Trump, que falava. Agora não vai ter isso, quer dizer, a relação entre os presidentes agora não vai existir, ou vai ser muito limitado, vai ser muito formal. Então, o relacionamento dos 2 países vai ser normal através da embaixada, através dos ministros aqui, com a contraparte nos Estados Unidos. Quer dizer, isso é um relacionamento entre as burocracias, é um relacionamento normal. As ênfases políticas, econômicas é diferente, mas o relacionamento diário dos governos é normal, através das burocracias. Então, certamente,
essa carta que o presidente Biden mandou para o presidente Bolsonaro mandou para o presidente Biden, isso ou foi diretamente ou foi via a Embaixada do Brasil em Washington, que entregou lá no Departamento de Estado ou na Casa Branca, entendeu? Então não vai haver problema de interrupção, de nada, sobretudo na área econômica e comercial, a relação vai ser normal. O que vai acontecer por causa da mudança da política americana nos organismos internacionais, na relação bilateral com os países, as prioridades que o governo americano vai ter, é que o Brasil, em algumas áreas, vai ter que conviver com uma nova política. Quer dizer, o Biden nunca criticou o Bolsonaro por causa da política ambiental. O Trump nunca criticou o Bolsonaro. Agora o Biden vai criticar, o ministro lá do meio ambiente americano vai criticar, enfim, vai ter problemas econômicos, vai ter problema de meio ambiente, vai ter problema com a democracia, vai ter problema com o meio ambiente, porque o discurso, a narrativa que nós tivemos nesses 2 últimos anos era muito adequada por um mundo que acabou. Nós temos que nos dar conta, os empresários, o governo, a mídia, que nós estamos vivendo um outro mundo na relação bilateral com os americanos e na relação global por causa da pandemia. Quer dizer, você ter uma política de crítica à China, à Índia, à França, à Alemanha, há um ano atrás, tinha um significado. Você fazer isso agora, em janeiro de 2021, tem outro significado, porque o mundo mudou. Quer dizer, nós temos que nos ajustar a essa ideia de que, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, em janeiro de 2019, o mundo era de uma certa maneira, com o Trump, o líder global, falando tudo aquilo que ele falava, o Bolsonaro na linha do Trump, então ele estava na linha de vento, entendeu? Aos poucos, a partir de 2020, quando começou a campanha eleitoral, o mundo começou a mudar nos Estados Unidos pelo desgaste do Trump. E a partir de janeiro de 2020, com a pandemia, o mundo em geral mudou. Quer dizer, e nós, até agora, janeiro, até dia 20 de janeiro, a gente não se ajustou a essas mudanças globais. Então vamos ver o que o governo vai fazer, se o governo vai se ajustar ou não vai se ajustar. Se o governo continuar com a mesma política, com as mesmas ênfases, nós vamos ficar cada vez mais isolados e agora com repercussão não apenas econômica, comercial, mas também com repercussão social. Nós estamos vendo aí a questão das vacinas, dos insumos, em que outros atores, como o presidente da Câmara, os empresários e outros atores, estão entrando para ver se resolvem o problema. Porque com a mudança do que aconteceu no mundo, nós ainda não ajustamos a nossa retórica ao que está acontecendo. E daí esse problema todo que nós estamos tendo. Eu imagino também como é que é o papel do embaixador lidando nos Estados Unidos com um presidente falando algo contrário, algo que vá de encontro ao que pensa um embaixador, se bem que não é o caso agora. Mas eu queria aproveitar a gentileza de um ex-embaixador do Brasil em Washington. Você deu tempo aqui de conversar com os ouvintes da Band News FM para tirar mais uma curiosidade. O senhor pegou um governo democrata e também um governo republicano. Além da posição ideológica que nós já estamos até cansados de saber que existe uma posição ideológica diferente entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, tem algum tipo de outra diferença que te chamou a atenção? O senhor que teve o privilégio de trabalhar com 2 governos dos 2 principais partidos americanos? E eu aproveito para emendar aqui na pergunta, se nesse caso agora, né, o senhor acha que vai ser diferente, porque a gente está falando não de um governo republicano convencional, né? Eu até ouvi uma entrevista do senhor que o senhor falava que a posse do Biden é o início de uma nova era, né? Se nesse caso vai ser diferente, essa mudança vai ser mais contundente, mais sentida.
Olha, a situação é muito diferente. Eu vi aí a opinião de uma acadêmica a respeito da divisão nos Estados Unidos. Como o Biden hoje mencionou, todo o discurso dele, se vocês notaram, 99% do discurso foi sobre união, reconciliação e tal. Por quê? Porque não é só uma divisão política que existe hoje nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá em 1999, 2000, havia essa divisão política. O Clinton tinha sido eleito com 3 pontos percentuais, os outros presidentes todos com 2, 3 pontos. Havia uma divisão enorme, né, política dentro da sociedade americana. Agora é muito mais que isso, é muito mais do que uma divisão política. É uma divisão racial, uma divisão religiosa, uma divisão social por causa da desigualdade, da pobreza que aumentou nos Estados Unidos. Então, os problemas hoje são muito maiores para o presidente Biden. O desafio que ele vai enfrentar é muito maior, porque ele vai enfrentar, de um lado, a cobrança da ala progressista do Partido Democrata, do seu partido, e vai enfrentar a oposição. Vocês não se iludam, o Partido Republicano vai fazer uma oposição ferrenha ao presidente Biden, e com a agravante de que as políticas que o Biden vai querer implementar, como nós vamos ver a partir de hoje, resultado das promessas de campanha, são o quê? Primeira prioridade, a pandemia. Segunda prioridade, a economia. Terceira, tudo junto, né, no começo, a questão racial, a questão de imigração, a questão do muro. Tudo isso é divisivo. Vocês vão ter, a gente vai ver uma oposição enorme, ideológica ao Biden, por parte do Partido Republicano e por parte desse grupo do Partido Republicano que é o nacional-populismo que o Trump desenvolveu. Então, a função hoje do embaixador lá nos Estados Unidos é muito complexa, muito mais complexa, porque os interesses em jogo são muito grandes. E o presidente Biden vai ter que, primeiro, negociar no Congresso o apoio dos republicanos para a maioria das medidas. O Obamacare, por exemplo, a coisa da Previdência Social, a reforma da Previdência Social, isso aí vai encontrar uma reação ferrenha dos republicanos. As medidas de integração racial que ele já anunciou que vai fazer, a Kamala Harris vai ser uma das defensoras disso, vai ter oposição também. É possível que mais na frente haja até reação nas ruas e tal, porque não há uma unidade. Por isso que ele se dedicou tanto a falar sobre a unidade, a reconciliação. Mas vai ser muito difícil, porque ele vai ter a oposição do Partido Republicano e a cobrança por parte de um setor mais progressista do Partido Democrata. Vai ser muito difícil ele administrar isso. Eu não vejo que essa mudança, uma nova era que está acontecendo lá, eu falei uma mudança de nova era porque realmente a relação dos Estados Unidos com o mundo vai ser muito diferente. Os temas globais, a globalização, os organismos internacionais vão voltar a ter prioridade. Então, e daí que eu digo que o Brasil vai ter que ajustar a sua retórica e as suas ações para não ficar fora, porque a política americana hoje vai convergir com a política europeia em muitos setores. Ele falou no discurso, uma das poucas coisas que ele falou de política externa é que eles vão voltar a ter os aliados. Foi a única coisa que ele falou de política externa. Então, é uma situação delicada para o novo presidente, é uma situação delicada para o Congresso americano e é uma situação muito delicada para o governo brasileiro, que vai ter que optar, né, soberanamente. O governo foi eleito, é um governo democrata, teve 57 milhões de votos, está fazendo uma política que ele disse que ia fazer na campanha eleitoral. Agora, com a mudança do que está acontecendo no mundo, o presidente vai ter que tomar uma decisão, se ele vai manter a política ou vai ajustar a política a esse novo mundo que aparece hoje em todos os lugares.
A gente conversou aqui na Band News FM com o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa. Obrigada pela gentileza mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, embaixador. Boa tarde, muito obrigado pelo interesse de vocês. Obrigada. 6h43, horário oficial de Brasília.